Eu sei que uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado na bolsa de valores e que isso todo mundo que começa deveria receber uma cartilha para ler é ter cuidado com o tal do efeito manada. Muitas vezes quando a bolsa sobe demais, muitas pessoas entram nessa euforia e saem comprando qualquer coisa sem estudar os ativos, sem entender exatamente o porquê está investindo. E da mesma maneira, muitas vezes quando a bolsa de valores sofre uma grande queda ou até mesmo outros ativos, ainda assim também ocorre o efeito manada, porque muitas pessoas ficam desesperadas com os prejuízos, com as perdas e acabam sim muitas vezes vendendo os seus ativos. É claro, gente, que depende muito da estratégia que você está seguindo na bolsa de valores e é a partir dela que você vai decidir se você deve ou não vender os seus ativos perante uma crise. Mas aqui eu quero compartilhar um pouquinho sobre o que eu faço com o meu dinheiro em meio a uma pandemia, em meio a uma crise, seja ela uma crise sanitária como essa que a gente está vivendo nesse momento, ou seja com outras crises que a gente já vivenciou aí no passado, como crises financeiras, crises políticas e por aí vai. De qualquer maneira, eu quero trazer essa resenha para vocês hoje, então já vou fazer o convite para você se inscrever aqui no canal do Trademap, deixar o seu like e me acompanhar até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir entregar um bom conteúdo para você. Então vamos lá, gente. Primeiro ponto é que, claro, que quando a gente fala do Brasil, a gente não vive somente uma crise, né? Por exemplo, crise sanitária por conta do coronavírus. A gente sempre tem o plus de ter uma crise política e também uma crise econômica. E muitas vezes isso sim pode chacoalhar as estruturas do mercado financeiro e que, claro, muitas vezes algumas movimentações mais abruptas, vamos dizer assim, pode inclusive acontecer por conta do efeito manada, né? Onde muitas pessoas, muitas vezes com medo de perder muito dinheiro, saem zerando suas posições sem realmente conseguir ter uma visão de longo prazo. Eu entendo quem vende as suas posições mediante uma queda na bolsa de valores, caso esteja fazendo muitas vezes day trade, swing trade ou olhando curto, médio prazo. Mas quando você investe com base em análise fundamentalista, pensando no longo prazo, aqui você vai vender um ativo caso ele perca os fundamentos. E não é apenas com uma crise que um ativo vai perder os fundamentos em si. Porque eu quero, inclusive, daqui a pouquinho, tá? Eu quero compartilhar a tela com vocês e mostrar como nós tivemos, sim, ao longo dos últimos 5, 10 anos, algumas crises aí no meio do caminho e várias empresas que conseguiram, sim, sobreviver e, acima de tudo, entregar bons retornos. Então, se você está investindo para o longo prazo, se você está tentando construir um bom patrimônio na bolsa de valores, assim como eu, talvez pensando na renda passiva através dessas ações, para viver dos dividendos, para você ter então sempre aquele pingadinho na sua conta e receber aquelas notificações maravilhosas que o Trademap manda pra gente, né, do tipo, hoje você recebeu os dividendos de tal empresa. Então, se você investe pensando nesses dividendos e pensando no longo prazo como eu, se atente muito mais aos fundamentos da empresa do que essas quedas abruptas de preço, tá? Muitas vezes essas quedas não necessariamente indicam que a gente tem que sair vendendo, mas sim que, na verdade, a gente pode aproveitar essas oportunidades para começar a talvez potencializar os nossos aportes, pensando que, poxa, se eu tô tendo a oportunidade de colocar mais ações na minha carteira e quanto mais ações eu tiver, mais dividendos eu recebo, então isso quer dizer que se eu tô encontrando os preços dessas ações descontados e que eu gosto dessas empresas, então, ao meu ver, a gente tem sim que potencializar os nossos aportes. E aí muitas pessoas pegam e perguntam, poxa, Bea, mas e não é mais fácil simplesmente fazer um stop financeiro, esperar a bolsa cair e recomprar? E eu digo que, olha, gente, eu não acho que esse seja o caminho, porque muitas vezes eu posso ser estopada financeiramente, então eu vou zerar minha posição depois de uma queda, muitas vezes de 5, 10%, e a bolsa ela não vai continuar caindo, e ela pode simplesmente voltar a subir. E o porquê que eu tô falando isso? Porque a gente nunca sabe se a bolsa ela já parou de cair ou se a bolsa já parou de subir, e eu não acho que vale a pena a gente gastar energia tentando adivinhar isso. Então, na dúvida, eu continuo comprando quando o mercado financeiro está caindo e eu não fico tentando adivinhar se parou de cair ou se parou de subir. Por quê? Eu faço aportes mensalmente. Então, na minha estratégia, mesmo que venham essas crises, e eu já vivi algumas crises no mercado, eu não vendo as minhas ações. E agora, gente, eu quero compartilhar minha tela para mostrar para vocês o porquê eu não faço isso.
Bom, pessoal, aqui com o Trademap já aberto, vocês vão conseguir dar uma pesquisada aí em várias ações, né? Sejam as ações que vocês têm em carteira, sejam algumas ações que vocês estão namorando, mas o que eu quero mostrar aqui agora são as maiores performances dos últimos anos. Então, eu vou vir aqui em ações, vou clicar aqui no maisinho de novo e vou clicar aqui, ó, Mercados Brasil. Aqui eu tenho as maiores altas. E aí é claro que aqui eu consigo selecionar o período. Vocês lembram que eu falei sobre 5 a 10 anos? Então vamos dar uma olhadinha nas ações que mais subiram nos últimos 5 anos. Pois bem, nós temos aqui diversas empresas que passaram não somente por essa crise agora, mas também pela recessão que a gente teve lá em 2014, 15 e 16 e que ainda assim estão entregando excelentes retornos. Não vou nem considerar a Magazine Luiza, porque óbvio que ela estaria em primeiro lugar, seria até covardia, mas nós conseguimos ver sim outras ações que conseguiram performar muito bem. E aí, aqui eu quero olhar não somente 5 anos, tá? Eu quero olhar 10 anos. Veja bem, temos a queridíssima VEG, que eu sei que ela é a querida de muitos investidores, que performou muito bem nos últimos 10 anos e que muitas vezes quem ficou tentando acertar topo, acertar fundo para tentar comprar barato e vender caro, talvez não tenha conseguido toda essa rentabilidade aqui, não tenha conseguido aproveitar todo esse retorno dela. Agora, um outro ponto importante, vamos dar uma olhadinha como é que tá esse ano, nesse ano de crise. O que eu vou fazer? Clica aqui, ó, em no ano. No ano, surpreendentemente, nós estamos vendo várias varejistas no topo da lista das maiores altas. Isso porque também, gente, alguns dados que foram entregues referente ao mês de maio apontaram sim que a gente teve um crescimento, né, no consumo, do varejo e tudo mais. E isso não era tão esperado assim por conta de toda essa crise que a gente está vivendo. Então é claro que muitas acabaram performando muito bem, principalmente aquelas que estão bem posicionadas no e-commerce. Olhando tudo isso e, claro, principalmente olhando para as empresas que distribuem bons dividendos, isso me leva a crer que no meio de uma pandemia, no meio de uma crise, o que a gente precisa realmente ter é cabeça fria para continuar fazendo os nossos aportes e não simplesmente sair vendendo no desespero ou tentando simplesmente adivinhar o que vai acontecer no futuro. Mas me conta, você aproveitou toda essa crise para comprar alguma ação, comprar algum ativo e complementar aí a sua carteira buscando rentabilidade no médio, no longo prazo? Escreva nos comentários que eu quero saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo.